E aí galera, eu sou o Paulo, educador do Carol, e esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto nossas atividades estão suspensas. Bom, estamos em quarentena há mais de 3 meses por causa da pandemia do coronavírus, e no sábado anterior da publicação desse podcast, no dia 27 de junho, o mundo bateu recorde no registro de novos casos de pessoas infectadas pelo vírus em menos de 24 horas. O Brasil contabilizava, nesse mesmo dia, mais de 1 milhão de infectados e mais de 57 mortos por conta do vírus. Ao mesmo tempo, vimos nas últimas semanas uma onda de protestos acontecer no Brasil e em várias partes do mundo. Por que será que as pessoas estão na rua protestando no momento em que a OMS e os especialistas da saúde recomendam evitar aglomerações? Bora discutir um pouco sobre isso? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. E aí, pessoal, eu sou o Luiz e vou falar um pouco sobre os protestos pelo mundo. Bom, no dia 25 de maio, já na pandemia global, um homem negro de 46 anos chamado George Floyd foi brutalmente assassinado por um policial branco depois de ser asfixiado durante 8 minutos em Minneapolis, nos Estados Unidos, um dos países que mais foram afetados pelo coronavírus. Enquanto era asfixiado, Floyd falava que não conseguia respirar. A ação foi acompanhada por outros policiais que não fizeram nada para impedir. Acontece que, infelizmente, este tipo de ocorrência ocasionada pelo racismo é recorrente por lá e pelo mundo todo. Várias pessoas negras morrem diariamente em situações brutalmente semelhantes, mas o assassinato de Floyd, que teve repercussão mundial, foi o estopim para uma série de revoltas, e o que se viu depois do que aconteceu foi uma onda de protestos por todos os Estados Unidos sobre a bandeira Black Lives Matter, que podemos traduzir como Vidas Negras Importam. Em Washington, por exemplo, foi contabilizado um agrupamento com cerca de 1 milhão de pessoas. O presidente de lá tratou os manifestos como terrorismo e os manifestantes como terroristas. Houve uma forte repressão policial e o exército foi para as ruas buscando conter de forma violenta as manifestações legítimas contra o racismo. Movimentos negros de outras partes do mundo também organizaram protestos com o mesmo tema: Vidas Negras Importam. No início do mês, a França reuniu cerca de 20 mil pessoas, mas dezenas de milhares de outras participaram de atos na Austrália. Teve protestos na Alemanha, Inglaterra e muitos outros países. Pessoas que foram para a rua denunciar o racismo. Citaram diversos nomes de pessoas negras assassinadas pelo Estado. Na França, foi o Adam Trier. Na Austrália, foram os aborígenes. Mas e no Brasil? Será que tem relação com tudo isso? Diz aí, Jéssica. Salve galera, eu sou a Jéssica, educadora da Frente de Linguagens do Carol. E no Brasil, também presenciamos uma onda de protestos durante a pandemia e a quarentena. Aqui a situação é bem complexa, pois além do genocídio promovido contra a população negra e indígena e da crise do corona, vivemos uma crise política e uma série de ataques do atual governo à democracia. A onda de protestos Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que começou nos Estados Unidos, refletiu aqui também, é verdade. Mas ela sozinha não é capaz de explicar a onda de protestos no Brasil. Também não é possível entender essas manifestações sem levar em conta as questões raciais do país. A primeira coisa para a gente entender o que está acontecendo é que desde que existe opressão, existe resistência. Você acha que essa parada de revoltas, protestos negros começaram só hoje? Não. No Brasil, houveram diversas revoltas desde o período colonial até a República. Essas revoltas foram de caráter racial e de classe, e esses protestos se intensificaram no século XIX. Mas antes disso, já haviam polos de resistência. Mas para falar melhor de toda essa situação, o nosso educador Danilo vai poder explicar melhor essa coisa aí. E aí, galera, beleza? Eu sou o Danilo, educador da Frente de Matemática, e vou falar um pouco sobre essas revoltas. Em uma época pré-Lei Áurea, já haviam os quilombos como formas de resistência. Resistência essa necessária, dado o apagamento que já acontecia da cultura dos povos escravizados. Grandes quilombos eram refúgio para negros que fugiam do regime de escravidão e negros que recebiam sua liberdade. Bons exemplos de casos como esse é o do Quilombo dos Palmares, que ficava onde é o estado de Alagoas,
sendo o maior quilombo que já existiu, liderado por Zumbi dos Palmares. E o outro exemplo é o quilombo de Quariterê, que tinha características multiétnicas, que quer dizer que haviam tantos negros quanto indígenas, e era liderado por Teresa de Benguela, e se situava onde hoje é o estado do Mato Grosso. Houveram também revoltas populares organizadas por trabalhadores e ex-escravizados na Bahia. A revolta dos alfaiates buscava o fim da escravidão, a implantação de uma república, a melhoria das condições de trabalho e a igualdade social. Isso te lembra algo? Afinal, é para lutar pela democracia, pela igualdade social e por condições melhores de trabalho que a população está protestando hoje em dia. Após a assinatura da Lei Áurea, vemos grandes demonstrações por parte do Estado brasileiro de tentativa de apagamento cultural do povo negro e embranquecimento da população. Para isso, é só a gente lembrar da imigração europeia para o Brasil, que foi apoiada e incentivada pelo governo com o objetivo de trabalhar no campo, substituindo a mão de obra escravizada pela mão de obra assalariada. Já no período republicano, tivemos diversas revoltas e situações que endossam a tentativa de supressão da história afro-brasileira. A revolta da vacina foi uma resposta à tentativa de reforma higienista no Rio de Janeiro, que alegava que as zonas de ocupação, que eram os cortiços e favelas que se encontravam nas áreas centrais da cidade, eram focos de doenças e deveriam ser desocupados. Além disso, havia a questão da vacinação compulsória, onde agentes de saúde escoltados por força policial entravam nas casas e vacinavam sem o consenso popular. Isso era considerado pela população uma transgressão moral. Na mesma região do Rio de Janeiro, houve a Revolta da Chibata, liderada pelo marinheiro negro João Cândido, que exigia o fim dos castigos corporais aplicados por comandantes brancos em marinheiros negros e exigia o fim da escravidão na Marinha, que, segundo ele, ainda persistia mesmo após a Lei Áurea. O Cais do Valongo fica na mesma região portuária do Rio de Janeiro e foi o maior porto de entrada de navios negreiros na América Latina. Essa região portuária, ela vem sofrendo intervenções urbanísticas com pretexto de revitalização da área portuária e tem como consequência o apagamento da cultura afro-brasileira na região central carioca. Tá achando isso muito longe da sua realidade? Então vamos trazer para mais perto. Sabe o bairro da Liberdade, que é famoso por ter uma ocupação oriental na região? Na verdade, ela tem uma história de ocupação negra e indígena. Esse bairro ele começou com ocupação indígena na época de 1560. No século XVII, foi instalado lá o Paço de São Gonçalo e a forca da cidade. É isso mesmo, a forca, onde eram enforcados os condenados à morte. E do lado dela construíram a Capela dos Aflitos, onde eram enterrados os indigentes, os escravos e os criminosos. Então, em sua síntese, a Liberdade é um bairro de origem e ocupação negra. Você sabe qual a origem do nome do bairro? No início do século XIX, houve uma revolta de soldados reivindicando condições salariais melhores, liderados por um soldado negro chamado Chaguinhas. Essa revolta teve grande apoio popular e no momento do enforcamento de Chaguinhas, a corda que usaram rompeu e ele não foi enforcado. A população, ao ver as cordas usadas para enforcar o soldado quebrando várias vezes, elas clamavam pelo grito "Liberdade, liberdade". Esse acontecimento mostra a presença da cultura e a resistência negra na história do bairro. Recentemente, em 2018, com o aniversário de 110 anos da imigração japonesa ao Brasil, o governador na época, Márcio França, decidiu homenagear a comunidade japonesa com a mudança do nome da estação Liberdade para Japão Liberdade, o que mostra a tendência do próprio Estado de apagamento da cultura e da resistência do povo negro. Agora vamos ouvir um áudio do Vitor, um amigo nosso que é geógrafo, pesquisador e carioca, que vem falar para a gente um pouco sobre a questão do apagamento histórico lá no Rio. Então, tem toda ali uma história de ocupação e de resistência negra, da história da cultura afro-carioca, né? E quando começaram essas obras, né, para os mega-eventos, o pai colocou justamente esse Museu da Manhã. Fez o MAR, né, o Museu de Arte do Rio, mas colocou também o Museu da Manhã, que é justamente visão do futuro, não sei o que, tá. E aí tem um pouco disso, do epistemicídio, do etnocídio, né, que foi a palavra que eu usei. É muito sentido de você apagar toda a história cultural de um determinado povo em detrimento de uma outra ideologia.
Ao contrário do que às vezes se pensa, o povo brasileiro não é passivo e sempre lutou contra a opressão e por seus direitos. Protestos marcam as comunidades no Brasil. Recentemente, antes da pandemia, houve manifestações dos moradores de Paraisópolis pedindo paz e contra a ação violenta da PM na comunidade. Também é comum ver protestos contra a violência policial nas comunidades do Rio e do Brasil todo. O racismo no Brasil coloca a população negra numa situação de vulnerabilidade social. Segundo o IBGE, 64% das pessoas desempregadas no país são negras. Um estudo feito pelo jornal Alma Preta, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou que mais de 74% das mortes causadas por ação policial são de pessoas negras. A maioria dos moradores das favelas que sofrem com rotineiras opressões da polícia e com falta de saneamento básico, por exemplo, são pessoas negras. Na pandemia, essas desigualdades só aumentam. Além da dificuldade e até impossibilidade de manter a higiene, tão importante na prevenção contra o Covid-19, a violência policial não para. As operações da polícia no Rio não pararam, por exemplo, e o resultado é trágico. João Pedro, de 14 anos, foi morto dentro de casa, e João Vitor, de 18, foi morto ao ser atingido por uma bala enquanto participava de uma campanha de assistência a famílias afetadas pela crise do corona. Em ambos os casos, são mortes causadas por policiais em operação no Rio. Esses casos não são exceções. Como cumprir a quarentena e as recomendações se mesmo em casa essa população não está segura ou não tem condições de se manter em quarentena? Mas a pandemia dá essa falsa sensação de agora todos nós somos contra a pandemia. Vai falar isso pro preto, pra mulher que perdeu o filho dela. Eu sou a favor do isolamento, eu sou a favor de tudo isso pra gente barrar a pandemia. Só que eu também não sou a favor de ficar esperando as coisas parar pra mim poder gritar outras dores. Eu tenho outras dores que doem muito mais do que pegar Covid-19. Se eu pegar Covid-19 hoje, o meu grande medo é trazer pra casa. Eu vou me sentir um assassino se eu trouxer o vírus pra casa. Só que eu não posso parar, mano. Eu não posso parar. Esse áudio é um trecho da fala do Paulo Lima, que é entregador de aplicativo e organizador do grupo Entregadores Antifascistas, numa entrevista para o jornal Intercept. Além das questões raciais e da desigualdade, o país ainda passa por um clima tenso na política. Manifestantes e apoiadores do atual presidente foram, em plena pandemia, para as ruas, indo contra as recomendações da OMS, com pautas antidemocráticas, pedindo intervenção militar e o fechamento do Congresso Nacional e o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o STF. Fala um pouco sobre esses protestos pra gente, Luiz. No dia 15 de março, apoiadores do presidente encheram ruas e avenidas das principais capitais e cidades do país, como São Paulo, capital, e outros municípios, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, entre outros. Carregavam cartazes escrito "Fora Rodrigo Maia e companhia" e "Congresso e STF matam mais que o coronavírus". Antes, o presidente tinha dito para não ocorrer as manifestações por motivos de aglomeração no meio de uma pandemia. Mas em suas redes sociais ele postou vídeos e fotos sobre as manifestações. Esses protestos já haviam sido marcadas com antecedência e tinham como objetivo apoiar o presidente, pois ele estava sendo envolvido em várias investigações, como no caso do Queiroz, que é o principal envolvido na Operação Furna da Onça, envolvendo deputados do Rio de Janeiro em crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Queiroz foi preso no dia 18 desse mês. O presidente também é investigado no inquérito das fake news, aberto pelo STF para investigar notícias fraudulentas após supostas ameaças envolvendo membros do Supremo. Ainda é investigado no caso do juiz Sérgio Moro, que após apresentar sua demissão do Ministério da Justiça, disse que saiu porque o presidente estava interferindo politicamente nos casos da Polícia Federal. Já no dia 31 de maio, houve manifestações de torcidas organizadas, torcidas do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, em algumas cidades do país. Na Avenida Paulista, os manifestantes, usando suas camisas de times, carregavam cartazes escrito "Somos pela democracia" e "Pela vida e democracia". Haviam gritos contra o governo também. Iniciaram logo cedo, mas à tarde se encontraram com manifestantes pró-governo
que pediram intervenção militar e levantavam bandeiras neonazistas. Esse encontro resultou em discussões e brigas. Logo depois é divulgada fotos de manifestantes verde e amarelo exibindo uma bandeira derivada do movimento político ucraniano da extrema-direita e ultranacionalista. No mesmo dia, outro caso bizarro aconteceu em frente ao prédio da corte em Brasília. O grupo fascista intitulado 300 do Brasil, mas na verdade não eram nem 30, fizeram uma espécie de marcha da Ku Klux Klan, o KKK, um grupo de supremacistas dos Estados Unidos que perseguiam negros. Este grupo usava máscaras, gorros e tochas e eram liderados por Sarah Winter, uma declarada apoiadora do governo atual, alvo de investigação do STF sobre fake news e ataques às instituições. E em 7 de junho aconteceram mais manifestações em defesa da democracia e contra o racismo no Brasil. Houve em Brasília e Rio de Janeiro, mas em São Paulo os manifestantes que apoiam o governo se concentraram na Avenida Paulista e os que lutavam pela causa Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, se encontravam no Largo da Batata. Estima-se que na Avenida Paulista tinha 100 pessoas e no Largo da Batata 3.000. Os que manifestavam contra o racismo levavam consigo bandeiras escrito Vidas Negras Importam e algumas com nomes de pessoas e crianças negras mortas pelo Estado por conta do racismo nos últimos anos. Nomes como de Marielle Franco, Agatha Félix, Marcos Vinícius, Maria Eduarda e do João Pedro. Tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, em suma maioria dos protestos, que também se diziam antifascista, eles usavam preto. E nessa onda de protestos e manifestações antifascistas, um grupo de entregadores de aplicativos, liderado por Paulo Lima, que viralizou fazendo um vídeo denunciando aplicativos de entrega, se tornaram um grupo ativo nas manifestações do dia 7 a favor da democracia. Se organizaram e formaram um grupo de entregadores antifascistas. Paulo vai em reuniões desses entregadores, fazendo discursos para chamar mais colegas para sua causa. Discursos da qual ele explica sobre o mito do empreendedorismo que tantas empresas fizeram eles acreditarem. Ele também explica o que é fascismo e conta as dificuldades que é trabalhar sem um vínculo empregatício num contexto de pandemia. Em suas próprias palavras, numa entrevista ao combate ao racismo ambiental, ele diz: "A gente é a favor do distanciamento social, do isolamento, mas não tem cura para a doença. Mas a pandemia chegou e o garoto não parou de cair do elevador. A Agatha não parou de levar tiro. O João Pedro não parou de levar tiro. Tenho tragédias de violência que aconteceram na minha família durante a pandemia, que não gosto de ficar falando. O vírus é letal, mas a gente já estava morrendo antes. Estamos morrendo mais com o vírus, e depois dele vamos continuar morrendo." Ele, nesta mesma entrevista, fala dos companheiros que adoeceram devido ao Covid-19 e o descaso das empresas, pois não há nenhum comprometimento das mesmas com os entregadores. Então você, companheiro, entregador, está espalhado pelo Brasil e tem um sentimento antifascista no coração, assim como eu tenho, assim como os corações aqui têm também. A gente precisa de vocês, companheiros. Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. Nós é força de trabalho nessa porra. Nós precisamos de vocês, irmão. O pessoal agora estão fazendo aqui é política. Não se faz só política de terno e gravata dentro do partido. Me convidaram para ser pré-candidato a vereador. Eu tenho outras formas de fazer política. Eu não quero fazer política assim. Eu tenho outras formas. Eu estou conversando com os companheiros, eu estou fazendo política. Eu não sou contra a política, eu sou a favor da política. Certo? Mas que todos possam fazer política. Vivemos um momento delicado. Vivemos numa pandemia onde o recomendado é ficar em casa e, ao mesmo tempo, muitas pessoas não têm condições de ficar em quarentena. A violência policial, o racismo, as desigualdades sociais, os ataques à democracia e as opressões não entraram em quarentena, não pararam. As pessoas estão indo protestar e suas vidas continuam em risco, mesmo se elas fizerem a quarentena. E, desse modo, as manifestações pela democracia e contra o racismo são legítimas e importantes, mesmo no momento que a gente deve evitar aglomerações.
Contudo, ficar em casa e não aderir ao protesto para evitar o coronavírus também é legítimo. E as duas posições não são contraditórias, nem se anulam. E aí, curtiu o episódio de hoje? Deu para entender um pouco melhor o motivo pelo qual, mesmo na pandemia, as pessoas estão protestando? Não se esqueça de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar os conteúdos que postaremos no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembre-se que você pode contar sempre com o Carol. Estamos longe, mas estamos pertinho de você. Siga nossas páginas no Instagram e no Facebook para ficar dentro das novidades. E até a próxima!